Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje continuamos com a nossa retrospectiva literária de 2021. Primeiro vídeo a gente fala sobre as melhores leituras do ano, depois sobre os abandonados do ano e agora a gente vai falar sobre as decepções literárias do ano. Entenda-se por decepção literária aqueles livros que eu esperava um pouco mais, que eu esperava algo diferente e que foram boas leituras, mas que infelizmente não entregaram tudo aquilo que eu esperava, tá? Porque decepção, gente, é justamente sobre expectativa, tá? Quando você espera uma coisa e acaba se decepcionando de alguma forma porque aquilo não foi entregue. Então, os livros que eu vou citar aqui são livros que eu gostei, tá? O mais baixo aqui de notas é 3, que eu considero muito bom, inclusive, tá? Para uma leitura, mas que de alguma forma eu esperava um pouquinho mais. Os primeiros que eu vou falar pra vocês são da mesma autora, mas de séries diferentes, tá? O primeiro é Começos Sórdidos, da Elia Cotton, que é uma autora que eu tô até citando demais pra vocês ultimamente, porque é uma autora independente, tá? Então ela tá trazendo seus livros pra cá de maneira totalmente independente, ela que tá pagando tradução, pagando publicidade, para poder trazer os seus livros aqui. E Começos Sórdidos é o primeiro de uma série de 8 ou 9 livros chamada Hixon High. E eu estava com muitas expectativas para esse livro porque eu já tinha lido o livro da autora anteriormente e eu tinha gostado muito. E como são séries meio que paralelas, bem parecidas, eu imaginei que eu fosse encontrar a mesma coisa. E assim, a sinopse é maravilhosa, tá? O enredo é muito legal. A gente tem uma protagonista que tá se mudando ali de Londres para os Estados Unidos, então ela tem que morar ali com a sua nova família, porque ela perdeu a mãe e perdeu o irmão em um acidente de carro, então ela ainda está no processo de luto, e o pai dela resolve então levá-la para essa mudança para que eles possam ter uma nova vida, uma nova história. Só que quando chegar lá, ela descobre que nem todo mundo estava sendo sincero com ela, tem alguns segredos, tá? Que estão sendo escondidos. E é isso que chama a nossa atenção nessa história, né? Os começos sórdidos, porque cada pessoa ali esconde um segredo, a gente tem aquela família cheia de picuinha, cheio de coisas obscuras, e ao longo dos capítulos a gente vai descobrindo, descamando um pouco mais sobre quem são eles. Mas o meu problema aqui em Começos Sórdidos é porque no início é muito legal, tá? A gente tem um personagem revoltada com a vida, indignada com o que o pai tá fazendo porque ela não queria se mudar, então a gente entende a dor da protagonista, mas a autora ela se perde em alguns momentos, ela começa a estender demais o drama, estende muito e não entrega algumas respostas. Tanto que a continuação de Começos Sórdidos, né, o próximo livro, meio que fica assim, jogado, sabe? Tipo, porque não precisava de ter uma segunda história. Eu acho que em um livro só, um pouquinho mais enxuto, um pouquinho maior, conseguiria entregar tudo aquilo, toda essa tensão que a autora foi construindo ao longo desse primeiro livro. E aí quando a gente vai ler o segundo, nada demais, não tem nada demais, sabe? Quando você espera que aquela coisa que ela tanto escondia fosse explodir, gente, é uma coisa tão besta que nem vale a pena ter um segundo livro. Então, infelizmente, a minha decepção com Começos Sórdidos foi isso. O início foi maravilhoso, mas a autora ela vai se estendendo muito, ela vai esticando algumas coisas, vai ficando chato e cansativo para você continuar lendo. E o segundo livro também decepcionante dessa mesma autora é O Amor Está em Jogo, tá? Que faz parte da série, que eu não lembro mais o nome da série. Mas assim, gente, esse é a continuação de O Problema com Você, que está nos melhores livros do ano, tá, gente? Eu dei nota 5 porque eu amei e tem um gancho muito grande para a continuação do livro. Então, eu tava muito ansiosa para O Amor Está em Jogo e eu não acho que a autora entregou tudo aquilo que ela estava prometendo. É um livro que eu gostei muito, eu dei nota 4, mas eu esperava muito, muito, muito mais. Primeiro que o livro, ele já começa de uma parte que não faz conexão com a parte de quem acabou, tá? Então, quando eu comecei a ler, eu esperava respostas e, infelizmente, a autora ela não volta no passado em nenhum momento, ela já começa a partir dali. E ela não entrega alguns questionamentos, a gente não entende como os personagens ficaram próximos e o que estava acontecendo com eles antes da bomba estourar. Então, falta respostas, eu acho que falta desenvolvimento. Eu esperava muito mais dessa história porque tinha muito potencial mesmo. Infelizmente, eu acho que a autora também se perdeu. E eu sinto isso em todos os livros dela, tá? Alguns livros são muito, muito bons e outros são medianos, sabe? A qualidade vai abaixando, então eu não sei ainda se é porque ela tá começando a escrever ou se é porque ela realmente não consegue manter essa mesma qualidade de história, infelizmente. Mas é uma autora que eu ainda quero ler mais, que eu ainda quero conhecer, porque
tem muito potencial aqui no Brasil. Próximo livro que também foi um tanto decepcionante foi Como Se Não Houvesse Amanhã. Gente, esse livro, primeiro que ele é um calhamaço, tá? Ele é muito, muito grande. E é um livro, assim, que conversou comigo de muitas maneiras, mas que também foi decepcionante por outros motivos. A história, gente, ela tem muitos segredos também. E uma das coisas que mais me irritou foi porque a autora, ela também demora muito pra falar o que tá acontecendo. E durante esse tempo que a autora não vai revelando pra gente o que de fato está acontecendo, ela vai entregando pra gente uma história de amor que passa por muitos percalços, tá? A gente tem uma protagonista que acaba se apaixonando por um cara que é sem teto, que é muito estranho, mas que é totalmente novo e diferente. É um cara que dorme na rua e que vive de fazer música. E aí, de repente, eles têm um término horrível, péssimo, digamos assim, e o cara fica famoso, ele se torna um músico super renomado e volta para a vida dessa garota. O que me irrita nesse livro, o que mais me decepciona nele, não é os plots, não é a enrola da autora de mostrar o que de fato aconteceu, mas é porque ela vende a ideia de que o amor, ele tem que suportar tudo. E não, gente, uma das coisas que eu mais odeio nos livros, acho que até fiz um vídeo falando sobre coisas que eu não gosto nos livros, é justamente isso. Você fazer uma protagonista sofrer e passar por várias coisas, várias situações horríveis, só pra dizer no final que, porque o amor, ele supera tudo, vamos ficar de boa. Não é assim. A gente não pode vender essa ideia nos livros porque a gente romantiza o sofrimento. A gente romantiza uma situação de merda só pra dizer, nossa, porque eu amo ele, ele merece. Não, tá? Eu sei que o personagem, ele tem seus motivos, né, que a gente, como falei pra vocês, vai descobrir no final do livro, mas não se sustenta, eu acho que não vale a pena. O jeito como ele trata ela no início da história, o tanto que ela passa por situações horríveis e horripilantes, não justifica, gente. Pra mim, ela tinha que viver a vida dela sozinha, sabe? Porque mesmo que ele merecesse o amor dela, eu acho que ele é o tipo de pessoa que não vale a pena todo o sofrimento. Então, o que mais me decepcionou aqui, em Como Houvesse Amanhã, foi a mensagem que a autora passa, que eu acho que em nenhum livro deveria acontecer, tá? Porque senão as pessoas vão simplesmente achar que é normal sofrer e chorar por uma pessoa, se sentir acuada, se sentir ansiosa o tempo todo, sendo que não é bom na vida real, isso não é legal, tá? Então, infelizmente, me decepcionei por causa disso, por causa dessa mensagem que a autora tenta transpassar, e eu acho que não é a mensagem correta que ela deveria trazer na sua história. Mas detalhe, tá, gente? Eu dei nota 4 e eu gostei muito. Só não gostei por causa disso, porque é uma coisa particular minha, tá? Mas muita gente também leu o livro e amou, porque é um livro que realmente tem muitas reflexões e traz muitos ensinamentos, principalmente por causa dos plots, porque você realmente não está preparado para que a autora faz você passar, sério, você não tá preparado porque ela preparou pra você ao longo dessa história, então eu indico muito vocês lerem também pra vocês saberem um pouco mais do que eu tô falando. O próximo livro que eu também, gente, esperava muito foi Escândalos, da L.J. Chen. Esse é o terceiro livro da série, tá? E assim, gente, cara, eu não sei, eu acho que tem uma mescla de problemas nesse livro. Primeiramente, é um livro que a gente tem um protagonista que tecnicamente se envolve com a filha do seu rival, tá? É basicamente isso. Ela tem 18 anos, ele tem 30 e pouco, eu acho, e eles acabam se envolvendo. Mas pra mim tem vários probleminhas aqui, porque primeiro, não é bem desenvolvida essa relação, não achei bem desenvolvida. Na verdade, achei meio jogada, assim, em alguns momentos. A ideia também dele ser mais velho do que ela também, eu acho que não pesa tanto, assim. Eu acho que a autora joga algumas frases, assim, de efeito pra mostrar que isso é uma importância, mas a história em si, no desenvolvimento geral de tudo, não acho que foi algo realmente muito importante no enredo, tá? Então o age gap pra mim também falhou completamente. E pra mim o grande problema aqui, eu acho, é a tradução. Eu vou reclamar de tradução o tempo que der e quando der, porque, mano, sério, que tradução péssima. A tradução é muito ruim, gente, tem muitos problemas de tradução. Isso não é porque eu sou fresca, não, é porque incomoda a leitura, você às vezes não tá entendendo o que tá acontecendo porque a tradução tá ruim. Então, por favor, melhorem, tá? Tradução muito ruim, e eu acho que isso também fez com que eu me decepcionasse muito com o livro, porque eu tava esperando uma coisa assim, uau, sabe, aquele personagem que eu mais queria saber como ia ser desenvolvido, e infelizmente eu acho que a autora não me entregou isso, e a tradução piorou mais ainda essa é a minha experiência. Então, infelizmente, Escândalos pra mim foi nota 3, e, cara, esperava muito, muito mais, e não foi tudo isso que eu achei que seria. Com certeza, Rucos e Vícios ainda são muito melhores do que Escândalos, mas eu tenho fé de que os próximos livros dessa autora serão melhores. Então,
ainda guardo as minhas expectativas. Outro livro decepcionante, assim, não é que foi decepcionante, mas é porque eu esperava outra coisa, que foi A Livraria dos Achados e Perdidos. Gente, tem uma capa muito, muito linda. Indico você ler, tá? Se você gosta de uma coisa mais dramática. E foi justamente por isso que eu não gostei tanto assim dessa história. E foi decepcionante porque eu esperava algo completamente diferente do que eu encontrei, tipo, totalmente aleatório mesmo, sabe? Porque quando a gente tem livrarias na história, sempre tem alguma coisa assim de a pessoa te deixa uma livraria e você tem que retomar o negócio, porque provavelmente está decadente. É sempre meio que nessa vibe. E aqui não, a gente tem uma protagonista que ganha a livraria da mãe que faleceu de repente. Ela, inclusive, ela e o noivo da protagonista que faleceram juntos quando estavam tentando fazer uma surpresa para a protagonista. Então existe muita culpa, existe ainda um sentimento muito forte de luto. E a gente também tem a relação da protagonista com o avô, né, que morava ali com a mãe dela. E é muito legal, assim, a parte dramática, porque você vai ver os aspectos de luto e essas paradas. Só que isso acaba pegando muito o espaço da trama, sabe? A parte triste da história é muito grande e demora muito para protagonista começar a sair desse estupor, dela começar a se reerguer de alguma forma e enxergar um novo amor. Tanto que as últimas partes do livro, o livro é dividido em 6 partes, se eu não me engano, a parte 4, 5 e 6 é extremamente corrida, muito corrida. E o relacionamento que a autora desenvolve não é o relacionamento que a protagonista fica no final. Então, tem várias falhazinhas de enredo mesmo, de desenvolvimento, que me irritam ao longo dessa história. E eu esperava muito mais, tá, gente? Porque por essa capa, eu esperava uma coisa incrível. E, infelizmente, quando você vai colocar no papel, tem alguns problemas de história, de desenvolvimento e que não me agradou. Quando eu leio um livro já esperando uma carga dramática, eu acho que eu consigo absorver ela diferente, tá? De uma maneira diferente. Mas eu não esperava tanto choro, tanto drama, e eu acho que isso também acabou acabando um pouco com a minha experiência de leitura. Mas, né, gente, como eu falei pra vocês, leiam o livro também para vocês tirarem as próprias conclusões. Não é um livro ruim, de fato, só que realmente eu esperava outra coisa. Eu acho que eu deveria ter ido com um pouco menos de expectativas, infelizmente. E o último livro que também foi um pouco decepcionante foi Realidade Inesperada. Gente, eu amo plot de bebê. Sério, eu amo plot de bebê. Então, coloca uma criança na história que eu vou amar. É 5 estrelas, é 4 estrelas, muito fácil. Mas o que não funcionou pra mim aqui? A gente tem um pai solteiro que acaba engravidando uma moça em uma noite, assim, aleatória da vida. E ele descobre, quando ela falece, que ele tem um filho, que ele tem um bebezinho. E ele precisa, então, se desdobrar para descobrir como ser um pai solteiro sem saber que estava esperando um filho. E aí ele vai ter a ajuda ali, então, de uma enfermeira, e a gente sabe como que essa história vai se desenrolar. O que me decepcionou aqui foi porque eu também esperava algo mais, sabe? Algo diferente nessa história. Alguma coisa que fosse surpreendente, que saísse do clichê. Mas não, é um livro muito óbvio do início ao fim. Ele cai no maior clichê desse tipo de história. Então, é um pouco decepcionante, porque eu gosto de clichê, mas eu também gosto quando o autor inova de alguma forma, quando ele te surpreende de algum jeito. E Realidade Inesperada, ele não fez isso, sabe? É só mais uma história de babá e de filho. Eu esperava algo diferente, eu confesso. Então, infelizmente, não foi um livro que me cativou por causa disso, porque eu queria realmente algo novo, algo arrasador, e eu encontrei a mesma fórmula de livros do tipo, tá? Mesmo assim, esse livro faz parte de uma série que eu ainda quero conhecer os outros livros. Eu não tô tão animada quando eu tava pra esse livro aqui, mas eu quero muito conhecer, tá? Então, se você também tem interesse em ler sabendo que é um clichê do início ao fim, eu acho que vocês vão gostar e vão ter uma experiência um pouco melhor do que a minha. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dos livros que eu citei aqui. São decepções literárias, mas, como eu falei, particularidades minhas, porque eu esperava alguma coisa e encontrei outra, tá? Então, isso não quer dizer que o livro vai ser ruim pra você. Não, todos os livros que eu li foram muito bons, mas, infelizmente, eu esperava algo mais e não ganhei tudo isso. Mesmo assim, espero muito que vocês tenham gostado dos livros. Se tiver alguns livros que você tem aqui que você curtiu, que você amou, comenta aqui embaixo qual foi a sua experiência com ele. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. A gente então se encontra no próximo. Um grande beijo. Tchau!